Oi, boa tarde, tudo bem? Eu tô mandando esse áudio para você pela consideração que eu e a minha família temos por você. Já faz alguns meses que eu e os meus pais, a gente não tá mais assistindo às reuniões nem participando do campo. E tem muitos motivos que contribuiriam para isso. Mas a gente quer que você saiba que nenhum de nós cometeu nenhum pecado que tenha base bíblica para desassociação, por exemplo. E mesmo que a gente tenha parado de assistir às reuniões, a gente nunca fez nada de errado. A nossa consciência continua tranquila. Nenhum de nós praticou imoralidade sexual, nem adultério, nem embriaguez, nem nenhum outro pecado, como, por exemplo, citados lá na Bíblia em 1 Coríntios 5:11. Eu, por exemplo, nunca fiz absolutamente nada de errado. Quem me conhece sabe disso. Eu, desde pequena, sempre segui à risca tudo que era ensinado na organização. Tipo, tudo mesmo, em todos os sentidos possíveis. Mas eu era excluída e muita gente dizia que eu era um mau exemplo pelo simples fato de eu fazer faculdade. Mesmo que eu estivesse fazendo faculdade em um horário que não atrapalhava as reuniões, nem nenhuma outra atividade espiritual, e mesmo que eu estivesse fazendo faculdade não visando bens materiais, mas sim para poder ajudar as pessoas. E hoje eu sou fisioterapeuta com muito orgulho e não me arrependo de nada, porque hoje, no meu trabalho, eu posso ajudar inúmeras pessoas que precisam de ajuda. Agora, os meus pais, por exemplo, eles dedicaram a vida toda deles, mais de 50 anos, exclusivamente para a organização. Eles sempre tiveram uma vida íntegra e agora estão sendo descartados por causa de um ato de amor, que eu ainda vou explicar nesse áudio. Enquanto isso, passam a mão na cabeça de gente que comete pecados gravíssimos, como a pedofilia. Inclusive, eu quero deixar um alerta para as mães e para os pais, porque existem casos de pedofilia mais próximos do que vocês imaginam, que estão sendo encobertos. Mas você pode ter certeza que vão negar e falar que tudo isso que eu falei é mentira, mas não é. Por isso eu deixo o alerta para você que tem filhos pequenos ou até mesmo adolescentes, para não confiarem em absolutamente ninguém. Não importa se a pessoa é ancião, superintendente, pioneiro ou qualquer outra pessoa. Não deixem os seus filhos sozinhos com ninguém, mesmo que seja por pouco tempo e mesmo que seja até na casa de vocês. Não pensem que uma pessoa que aparenta ter uma espiritualidade forte não vai ser capaz de fazer algo do tipo. É como diz aquele ditado: quem vê cara não vê coração. E só Jeová sabe o que cada um tem no coração. E não tenham vergonha de conversar com seus filhos sobre isso, de perguntar se eles já passaram por algo do tipo e sobre como eles podem se proteger desse tipo de criminoso. Outra coisa, esses casos de pedofilia só são considerados se tiver pelo menos 2 testemunhas. Agora me diz, que pedófilo vai cometer esse crime na frente de qualquer testemunha? Então, assim, eu sei que Jeová vai cobrar de cada um desses irmãos, tanto quem comete esse tipo de crime, como quem encobre também. Então, se você ou um filho seu, por exemplo, passou por qualquer tipo de abuso, denuncie, não só aos anciãos, mas principalmente à polícia, porque isso é um crime muito grave. Não fique com medo de ser desassociado, de mandar ou de manchar o nome de Jeová, porque o abusador nunca para de fazer vítimas. E denunciando, você pode evitar que sejam feitas novas vítimas e que vidas e famílias inteiras sejam destruídas. Outra coisa, como você deve saber, a minha irmã está desassociada há bastante tempo. Na época, ela foi desassociada injustamente, sem misericórdia nenhuma. Ela, inclusive, pediu ajuda para vários irmãos, mas em vez de ajudarem ela, de prestarem ajuda, eles jogaram ela no lixo. Minha irmã foi desassociada injustamente por pessoas que estavam encobrindo seus próprios pecados graves. Ela não tinha feito o que todo mundo ficou achando que ela fez. Hoje ela tá oficialmente casada há mais de 6 anos. Ela já tinha uma filha, que é a minha sobrinha, que acabou de fazer 4 anos. E no final do ano passado, ela deu à luz a minha segunda sobrinha. Ela teve algumas complicações no pós-parto da cesárea, né? E por isso a minha mãe passou um tempo na casa da minha irmã para ajudar. Só que assim, elas mal se falavam por causa da orientação, que é para não ter muito contato com desassociados. Aí nesse período que a minha mãe ficou lá, ela ficou principalmente para ajudar a cuidar da minha sobrinha mais velha, a de 4 anos. Na época, o meu pai era servo ministerial e quando ele falou para os anciãos da nossa congregação que a minha mãe tinha ido ajudar a minha irmã, foi feita uma reunião por videochamada com o meu pai, com um dos anciãos e o superintendente. E nessa reunião, eles falaram que meu pai, como chefe da família, ele não poderia ter permitido que a minha mãe fosse ajudar a minha irmã, mesmo que ela precisasse de ajuda. Eles falaram que a minha mãe só poderia ter ajudado a minha irmã se a minha irmã estivesse no leito de morte e que meus pais não poderiam nem sequer atender um telefonema para saber se a minha irmã estava bem ou não. Meu pai falou que não concordava com aquilo e que não ia abandonar minha irmã. E ele citou também alguns casos de pedofilia, inclusive dentro da congregação, que foram encobertos. Então, nessa reunião, eles tiraram o cargo do meu pai
E depois disso, eles queriam montar uma comissão judicativa para desassociar o meu pai por causa dessas questões. Eu não sei se eles encararam como uma rebeldia tudo isso, mas eles montaram umas 3 comissões judicativas nesse período de lá para cá, né? E o meu pai se negou a ir em todas, porque ele não acha justo quererem desassociar ele por uma coisa tão mínima, enquanto encobrem pecados tão graves como os que eu já citei e outros pecados que eles passam a mão na cabeça. Inclusive, montaram comissão judicativa para o meu pai com anciãos que nem são da nossa congregação e que nem acompanharam o caso de perto. E esses dias, alguns anciãos vieram aqui em casa de manhãzinha caçar meu pai. Ficaram igual policial paisana que caça bandido, sabe? E é isso que acontece quando você não abaixa a cabeça pra eles. Eles fazem de tudo pra te derrubar. Aí eles vieram em casa essa semana e os meus pais, principalmente a minha mãe, falaram umas verdades pra eles. Por exemplo, minha mãe chamou eles de hipócritas, claro que não todos, mas alguns deles, e falou sobre os casos de pedofilia que estão sendo encobertos. E minha mãe não deixou eles saírem daqui enquanto eles não ouvissem umas verdades. Aí agora estão caçando a minha mãe também. Estão acusando ela de calúnia e de apostasia por conta disso. E isso porque eles não aceitam que ninguém se imponha e bata de frente com eles. Você tem que abaixar a cabeça e tem que aceitar tudo que eles fazem sem abrir a boca. Porque a partir do momento que alguém se posiciona contra as injustiças que acontecem lá dentro, eles enxergam essa pessoa como uma ameaça e logo descartam a pessoa sem nem tentar ajudar. Então, um dos motivos que eu tô mandando esse áudio é pra deixar bem claro que nenhum de nós cometeu nenhum pecado grave. Porque eu sei que quando é anunciado na reunião que alguém foi desassociado, as pessoas começam a deduzir que a pessoa cometeu adultério, fornicação e etc. Saiba que nada disso aconteceu no nosso caso. Por esse e por outros motivos, eu e a minha família, a gente já escreveu cada um a sua carta, nos dissociando da organização das Testemunhas de Jeová. Essas cartas já estão prontas e a gente vai registrar essas cartas no cartório e depois a gente vai enviar para os anciãos. Que fique claro que nenhum de nós foi influenciado por ninguém. Cada um de nós fez as suas próprias pesquisas individuais e cada um decidiu por si só. Nenhum de nós tem culpa pela decisão do outro, como alguns devem estar pensando. Mas, de qualquer forma, agora você sabe o que realmente aconteceu. Essa foi uma decisão que foi muito bem pensada já faz um bom tempo. A gente tem total certeza dessa decisão e a gente não vai mudar de ideia. Nossa decisão não foi só baseada nas injustiças que a gente viveu até aqui. E o fato de eu ter feito faculdade também não influenciou em nada na minha decisão. Na faculdade, eu nunca aprendi nada, nem nunca ninguém me falou nada que me fizesse questionar o que eu estava seguindo. Então, o fato de eu ter feito faculdade não me influenciou em nada na minha decisão. Até porque já fazem mais de 2 anos que eu me formei e a decisão de me desligar da religião foi tomada recentemente depois de muita coisa. Essa decisão foi baseada também em muitas outras questões que no momento não vem ao caso. Que fique bem claro que a gente não tá virando as costas para Deus. A gente tá simplesmente deixando de servir uma organização que usa a Bíblia para enganar e controlar a vida das pessoas. Eu não aceito que eu e a minha família sejamos julgados como se a gente fosse criminosos da pior espécie, enquanto são encobertos pecados realmente graves e crimes do pior tipo. Eu não dou a nenhum desses homens o direito e o poder de decidir sobre a minha vida. Eu tenho a liberdade de tomar as minhas próprias escolhas e de decidir que rumo minha vida deve tomar a partir de agora. Então, a partir de agora, nossa vida vai ser julgada apenas por Deus e não por homens imperfeitos que se acham no direito de controlar nossas vidas. A partir de agora, a gente não vai mais ser vigiados nem controlados por ninguém. E essa sensação é muito reconfortante. A gente vai continuar sendo pessoas boas, ajudando quem precisa e fazendo bem. Não é porque a gente não segue mais uma religião que a gente vai ser pessoas ruins, apesar de ser isso ensinado na religião. Inclusive, tem muita gente no mundo com um coração muito melhor que muitas testemunhas de Jeová. Porque assim como tem muita gente boa na organização, também tem muita gente ruim, invejosa, que não quer ver a felicidade dos outros. Então, toma cuidado em quem você confia e não deixa de viver momentos felizes com pessoas incríveis pelo simples fato de elas terem uma opinião diferente da sua. Mas enfim, a gente tá muito bem e a gente tá se sentindo muito feliz por poder nos libertar de uma organização que na verdade não é dirigida por Deus e sim por homens que se acham no poder de julgar e de decidir o que cada um deve fazer da sua própria vida. A gente continua mantendo nossa fé e acreditando em Deus, em Jesus Cristo, mas a gente não acredita mais que só seja possível se achegar a Deus se fizer parte de uma religião que prega o amor, mas que pratica o contrário e destrói a vida e a família das pessoas. A gente vai continuar sendo pessoas boas, honestas e fiéis aos nossos princípios. A gente vai continuar fazendo bem a todas as pessoas e a gente não vai ser pessoas ruins por nos desligar dessa organização, mesmo que muitas pessoas pensem o contrário. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, não fique se privando e tendo problemas de ansiedade, depressão, que é o que acontece com a maioria por causa das milhões de regras impostas. A gente só vive uma vez, então aproveita o tempo que você tem aqui para curtir a sua família, para fazer o que você tiver vontade
liberdade, desde que isso não prejudique ninguém, né? Não deixe que homens que pecam igual ou pior que você te julguem e queiram controlar cada passo que você dá. Viva e seja feliz. Eu sei que provavelmente a partir de agora a gente não vai ter mais nenhum contato. Por isso eu tô enviando essa última mensagem. A gente não quer receber nenhuma ligação, nem visita dos anciãos, seja qual for o objetivo. E se eles insistirem, a gente vai tomar medidas legais que são garantidas por lei. Por exemplo, a lei número 14.132, de 31 de março de 2021, no seu artigo 147A, diz que perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade é crime. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Então, se eles insistirem e não deixarem a gente em paz, a gente vai entrar com medidas mais extremas. E assim como a gente respeita a opinião e a decisão de todos, a gente quer que a nossa opinião e a nossa decisão sejam respeitadas também. Porque não importa o que ninguém diga, a gente já tomou a nossa decisão e a gente não vai voltar atrás. A gente espera que a nossa decisão seja respeitada, assim como a gente respeita a opinião de todos. Então, se você ouviu esse áudio até aqui, eu agradeço pela atenção. Saiba que a gente deseja para você e para sua família tudo de melhor sempre, tá bom? Um abraço.